Olá, queridos, eu sou Maria Cecília, psicóloga. Sejam muito bem-vindos a esse canal do YouTube. Hoje eu venho com o tema Abraçando o seu filho vulnerável. Todos nós temos uma criança interior que tem diversas idades, não é? Então, se essa criança interior foi ferida, em cada fase aonde aconteceu aquela ferida, ela, se não tratada, vai como que congelar aquela memória, e se manifestar de alguma forma na sua vida adulta, sendo por mecanismos de sobrevivência que ela aprendeu, né, ou desenvolveu depois durante as demais experiências que ela vem acumulando aí, que ela vem vivenciando na sua vida, ao longo da sua vida. Então, a criança interior, ela tem desde a idade lá do útero da nossa mãe até dos dias atuais. Lembrando que é uma metáfora para significar o quê? O nosso emocional, tá? A criança interior, assim, a gente pode identificar como a nossa inteligência emocional, o nosso modo de sobrevivência, o nosso instintivo, né? Mas tudo mais que tenha ligado com o emocional se refere à criança interior. E a outra parte, que seria o adulto, é ligado, então, com o nosso lado racional, ok? Então, falando aqui sobre a criança vulnerável, né, nós entramos no mundo como bebezinhos, frágeis, vulneráveis, indefesos, né? Então, a gente entra no mundo totalmente dependente dos adultos, dos cuidadores, para satisfazer as nossas necessidades básicas. Então, a gente precisa o quê? Ser nutrido, a gente precisa o quê? Ser protegido, ser amado, tanto emocional quanto fisicamente. E mesmo que a gente cresça, né, no decorrer da vida, que a gente se desenvolva, aquele serzinho que é sensível e frágil não vai desaparecer. Então, aquelas memórias, elas ficam congeladas se elas não foram trabalhadas, né? Se elas não foram, de alguma forma, satisfatoriamente resolvidas, né? E fica ali escondido e fica ali contaminando a nossa vida de adulto e esperando o quê? Que a gente o recupere, que a gente o liberte, que a gente o socorra e que a gente cuide daquelas feridas, né? Então, a gente vai chamar esse aspecto sensível e vulnerável da criança vulnerável, ok? É importante compreender que a criança interior, ela tem vários outros aspectos. Então, dentro de nós... deixa eu voltar um pouquinho no que eu estava falando da memória congelada. Existe uma abordagem que é excelente para trabalhar experiências difíceis, traumas, e é a chamada EMDR. Se você nunca ouviu falar, que é uma abordagem que vai trabalhar o lado direito e esquerdo do seu cérebro e vai fazer como que dá um tranco para que aquela memória que estava parada, é como uma metáfora de um carro. O carro quebrou, não anda mais.
né? Então, não tem aquelas pessoas que vão empurrando o carro para ele pegar no tranco? Assim faz a abordagem EMDR. Ele dá um tranco no seu cérebro para que ele comece a se desenvolver aí e processar aquelas emoções, aquelas sensações, aqueles traumas que não foram definidos. Não só da criança interior, tá, pessoal? Mas como aqui é o tema, eu trouxe para que vocês entendam. E aí, vou deixar na descrição o endereço do meu site, onde tem uma página bem completa de perguntas e respostas, e no final tem também um livreto informando passo a passo de como é esse tratamento com a abordagem EMDR. É muito bacana, vale a pena vocês entrarem lá e conhecerem. Muito bem. Então, a criança interior, ela tem vários outros aspectos, como a criança com raiva, irritada, a criança divertida, brincalhona, né? A criativa e a espiritual. E a gente vai trabalhar com essas crianças no decorrer aí do processo de alguns vídeos que eu vou soltando e também com o grupo terapêutico, se você não sabe, estou fazendo lá na Igreja Santa Generosa. Segundo dia vai ser agora no sábado. Eu condensei aí alguns pontos específicos para a gente trabalhar a criança interior, né, a fragilidade, para a gente trazer à tona aí as memórias e trabalhar com o nosso adulto, fortalecendo ele para que ele te empurre para a vida, para que você tenha aí a capacidade de seguir mais facilmente, ok? Também vou deixar na descrição. E quais são as características, pessoal, dessa criança que é vulnerável? Em primeiro lugar, ela é extremamente sensível ao meio ambiente. O que significa? Ela sente a energia dos outros. Você já entrou em algum local, você falou, ih, tá pesado aqui, tá estranho, né? Assim é a característica da criança vulnerável. O que ela faz? Ela vai sintonizar o seu eu verdadeiro, o seu eu real, especialmente os seus pensamentos e sentimentos não expressos, tá? Então, ela pega a atitude, a linguagem do corpo, né, por baixo das palavras daquela pessoa. Então, ela como que saca na hora, né? Ela consegue saber quem está dizendo a verdade, quem está encobrindo. É uma característica da criança vulnerável, essa sensibilidade aguçada, tá? Infelizmente, o que acontece? A gente é ensinado a negar esse, digamos que, radar afinado na nossa criança interior vulnerável. E ela possui isso por sua própria natureza, né? E a gente, poucas vezes, dependendo de como você se mostra, né? E de como você foi moldado, digamos, nesse mundo, a gente começa a deixar, a abafar essa intuição, esse sexto sentido, né? Mas a gente pode o quê? Desenvolver e aprender a ouvir novamente essa criança vulnerável, né? Na verdade, esse radar tão precioso que a gente pode, então, despertar novamente e se tornar um dispositivo para que a gente navegue aí, que a gente consiga lidar aí com situações difíceis das mais variadas. Então, como é que eu sei
que a criança vulnerável está tentando falar, ou, no caso, está tentando se comunicar comigo. Como que eu sei disso? Né? Uma maneira, primeiro, óbvio e simples, é quando você se sente o quê? Vulnerável. Quando você se sente frágil. Aí é certo, a criança está tentando falar, né? Uma maneira pela qual também essa criança vulnerável vai se expressar é por meio do quê? De sintomas. Então, se você tem aí essa fadiga, se você tem dores, e muitas vezes doenças, sim, pessoal, não tem a psicossomática, fala bastante disso, né? Vai expressar tudo isso através do corpo, né? Então, a gente precisa ter um olhar, um cuidado terno e amoroso para conosco. Do jeito que uma criancinha faz, né? Que a gente faz com uma criancinha quando ela se sente doente. O mesmo se aplica quando a gente sofre um acidente. Sabe aquelas pessoas que estão sempre envolvidas aí em acidentes caseiros, bate uma perna, bate um braço, né? Ou quando a gente sofre uma lesão corporal, é onde a nossa criança interior, vulnerável, vai ficar muito evidente. Então, geralmente também ela sai muitas vezes por meio de expressões de tristeza, de pesar ou de medo. As lágrimas são um sinal da criança vulnerável, né? Também um forte impulso que a pessoa tenha para o quê? Se esconder, ser abrigado, né? É um forte sinal de que a criança vulnerável interior está chorando e gritando. Gritando o quê? Proteja-me, eu estou com medo, não me deixa sozinho, sozinha. Eu preciso de você, eu preciso de proteção. Quando uma pessoa está deprimida, pode ser uma criança interior que se sente aqui, derrotada e, portanto, ela está extremamente vulnerável. Muitas vezes, quando uma criança, quando uma pessoa tem um pai interno, quem é esse pai interno? É o nosso racional e o que a gente adquiriu aí durante os anos. Se ele é muito crítico e está, então, no comando e sendo o quê? Abusivo, né? Abusivo com palavras, com castigos, enfim, mais com palavras e pensamentos, para com essa criança vulnerável, e tudo isso acontece aqui na nossa mente, a reação natural e saudável de raiva da criança interior, né? Porque quando alguém está sendo abusivo, a nossa reação natural seria de raiva. Mas aí, o que acontece com essa criança vulnerável? Ela se endurece e se volta para dentro. Muitas vezes, nós não tivemos aí a permissão para sentir algumas emoções enquanto criança, né?
Então, o que isso faz? Isso mata a vitalidade da criança e deixa essa energia dela esgotada, tanto emocional quanto fisicamente. Quando um adulto não sente a alegria de viver, isso é um sinal seguro de que a criança interior ela está trancada. Com isso, é claro que eu não quero dizer que você tem que ser feliz o tempo todo, isso não existe, né? Porém, a criança interior, ela deve ser capaz de sentir os seus sentimentos, de expressá-los de maneira adequada, sejam eles quais forem. Por que eu falei de maneira adequada? Porque a raiva, ela é legítima e é uma das emoções mais preciosas que a gente tem, né, para expressar. Agora, maneira adequada. Eu não posso voltar essa raiva para mim e muito menos para o outro. Então, eu não devo me machucar, nem física, nem emocionalmente, muito menos machucar o outro, que não tem nada a ver com a história, né? Nem física e nem emocionalmente, tá? Então, o que eu quero deixar aqui para a reflexão, os sentimentos têm energia e roubar, né, essa criança de sentir, dos seus sentimentos, é tirar aí a sua vida e a sua alegria de viver. A gente pode bloquear a consciência dos nossos verdadeiros sentimentos, mas a energia daqueles sentimentos, elas não vão embora. Então, como uma represa, né? Ela vai sendo condensada, ela vai sendo retida, ela vai sendo segura. Se não houver alguma interferência, ela pode explodir. Ou essa emoção, ela pode se esconder. Atrás do quê? Da dor física, dos humores negativos, dos comportamentos obsessivos e compulsivos, vícios de todos os tipos, problemas emocionais, né? Doenças mentais também, como eu citei anteriormente, a depressão, o toque e várias outras, né? Então, é muito importante que você se determine a fazer esse trabalho de autocuidado emocional, né? Que você entenda minimamente que você precisa saber como lidar com esse vulcão aí de sentimentos e emoções que estão dentro de você, para que você tenha uma vida saudável e leve. Ok, pessoal? Então, convido mais uma vez vocês a fazerem parte do grupo terapêutico. Segunda reunião será agora no sábado, próximo ao metrô Paraíso. Deixo na descrição aqui como que faz para que você reserve a sua vaga, se inscreva. Ok? Obrigada, então, por terem assistido esse vídeo até aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe aí para os seus amigos e dê o seu joinha, ok? Um abraço e tenham todos uma excelente semana. Até mais!